E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para lhe incluir dentro do contexto das práticas corporais, porque a gente vai trabalhar essa inclusão. Foca na tela que a gente vai entender um pouquinho melhor agora. As práticas corporais, como jogos, esportes, danças, lutas e atividades rítmicas, não são apenas movimentos físicos. Elas carregam significados culturais, sociais e históricos. Então, primeiro adendo, prática corporal vai além da movimentação, da dinâmica do movimentar. Ela tem um contexto histórico, social, identitário, cultural muito importante que vai fazer todo esse direcionamento. As práticas são diversas, como a gente já mencionou, tem dança, tem luta, tem esporte. É amplo. Práticas corporais, movimentações com o corpo, ok? Continuando. Quando pensadas sob a perspectiva da inclusão, essas práticas tornam-se espaços privilegiados para promover respeito às diversidades, valorização da pluralidade e defesa dos direitos humanos. Vamos grifar essas práticas, ó. Promover respeito, tornar espaços privilegiados, diversidade, valorização da pluralidade e defesa dos direitos humanos. Incluir significa criar condições para que todas as pessoas, independente das suas diferenças físicas, sensoriais, cognitivas, culturais ou de gênero, possam participar de maneira plena e significativa. O que é que eu estou falando, queridinhos? Basicamente, que as práticas corporais podem ser vivenciadas por todos. Aqui no sentido de incluir, é permitir e oportunizar que as pessoas possam vivenciar. Dentro de uma concepção dos direitos humanos, todos devem ser incluídos, respeitados, entender as suas limitações, as suas diferenças, as suas necessidades e, de forma adaptadas, a gente oportunizar a vivência dessas práticas. Entender que as práticas corporais, como elementos desse contexto cultural que eu falei, que é bem mais amplo do que apenas a movimentação, a simples vivência de uma prática, mesmo de forma adaptada, vai permitir que o indivíduo se identifique dentro daquele contexto social. Porque a partir do momento que eu entendo a prática corporal como um elemento identitário e aquele indivíduo que quer vivenciar, quer praticar e se identifica, mas não consegue executar e é excluído, ele não vai se identificar porque, eu não posso vivenciar, mas eu quero. Então, a todos devem ser oportunizados. Então, é nesse contexto, nessa dinâmica, que a gente vai entender que as práticas corporais de inclusão devem oportunizar a todos a vivência e a experiência daquelas práticas que se propunham ali dentro do contexto, seja dança, luta, enfim, essas modalidades de forma geral. Ok? Tranquilinho? Podemos avançar? Então, let's go. Então, aqui, ó, nas práticas corporais e processos identitários. Práticas corporais são manifestações humanas, vamos grifar, manifestações humanas, que utilizam o corpo como meio principal de expressão, interação e cultura. Então, ó, são os elementos de expressão, interação e cultura que o corpo vai ser apenas a ferramenta, o instrumento para essa expressão. Tranquilinho? Tá aí. Inclui desde atividades físicas sistematizadas, os esportes, ginásticas e dança, até expressões tradicionais e populares, jogos, brincadeiras e rituais. Elas carregam significados simbólicos e sociais, transmitindo valores, crenças e modos de vida. Além disso, essas práticas são intimamente ligadas à formação e afirmação das identidades individuais e coletivas, pois expressam a história, a memória e a cultura de determinados grupos. Aqui a gente tem imagens que fazem alusões a práticas corporais, tá? Que são vivenciadas dentro de um contexto comunitário. O que é importante a gente entender acerca disso? Em nenhum momento eu falei de movimento, da realização apenas da mecânica, da execução daquela modalidade. É entender que, como tem esse elemento principal identitário, é importante oportunizar aos indivíduos esse sentimento de coletividade e de pertencimento. Então, a partir daí que a inclusão vem como ferramenta de garantia, de olha, se você é parte desse contexto social, desse contexto comunitário, dessa coletividade, a inclusão vai ser inerente porque ela precisa ser garantida a todos, porque é da identidade daquela vivência, daquela modalidade. Então, é nesse direcionamento que a gente entende que a prática corporal vai ser apenas um dos atributos a serem entendidos na inclusão. Por quê?
porque é dentro do contexto cultural de identificação do indivíduo em buscar querer aquela prática, realizar aquela prática dentro desse contexto que a inclusão vem. Vamos oportunizar, tranquilo? Avança. Então aqui, ó, inclusão, conflitos e relação de poder. Nem sempre a prática corporal ela é inclusiva por si só. O acesso a espaços esportivos, a escolha das modalidades, as regras e até a linguagem utilizada podem reforçar relações de poder e exclusões. Aqui temos exemplos, mas de forma geral, você em algum momento da sua vida, um campinho, coisas imagéticas, vamos pensar. Ah, eu vou jogar, mas menina não joga aqui não. Isso já é uma coisa que eu estou colocando, excluindo alguém. Porque não sabe jogar, né? As meninas vão jogar aqui para quê? Não, vamos tirar a menina. Ah, fulano não joga muito bem. Vamos tirar. Determinada modalidade só acontece em determinados espaços. Por exemplo, um esporte que tem uma característica de elitização seria o beach tênis, porque só vai acontecer dentro de um contexto de uma área com areia, numa praia, dentro de um condomínio fechado que tenha a oportunidade de garantir os materiais de acesso difícil. Vejam que tudo isso vai elencando e diferenciando e excluindo pessoas que não podem vivenciar. Mas a modalidade esportiva não é para todos, todo mundo não pode vivenciar, então por quê? É dentro desse contexto que vem o caráter de poder. Quando a gente começa a atribuir determinadas modalidades, uma elitização e exclusão de alguns indivíduos. Tranquilo? Compreendendo? Então aqui, ó, exemplos do que a gente mencionou acerca desses conflitos de inclusão, no caso aqui seriam as exclusões. Torneios que não consideram a participação de pessoas com deficiências. Vamos fazer um torneio na escola, todo mundo vivenciando, mas tem alunos deficientes e tudo mais, e não foi criado nenhuma estratégia que permitam que eles vivenciem, porque se é dentro de um contexto escolar, para as vivências escolares, e que todos os alunos devem ter a oportunidade de praticar, por que excluir ou não criar uma estratégia de inclusão? Então, esse seria um exemplo. Outros, escolas que priorizam apenas esporte de rendimento, marginalizando quem não possui o bom desempenho. É aquilo que eu mencionei anteriormente. Só vai jogar quem é bom. Vamos fazer um time aqui, mas vamos colocar só quem é bom. Quem não é ruim, vivenciar para quê? Vamos fazer a educação. Olha para minha cara. Professor de educação física, vamos criar um esporte aqui, vamos trabalhar agora o futsal. E na minha aula, eu quero futsal de elite. Eu quero que vocês vão competir aí nos interestaduais e tudo mais. Então, na minha aula, só vem quem sabe jogar, quem não sabe, por favor, faz um trabalho. Gente, pelo amor de Deus, a vivência, a prática é para todos. Então, não existe essa parte da exclusão. É importante entender que a vivência da prática, da modalidade, dentro do contexto escolar, principalmente nessa situação, ela é fundamental, incluir sempre, beleza? Por fim aqui, trabalhar a inclusão exige repensar estruturas e atitudes, favorecendo um ambiente de cooperação, diálogo e resolução de conflitos de forma pacífica, belezinha? Enfim, ó, adaptando as práticas, compreendendo que existem inúmeras práticas corporais, cada uma com sua característica própria, refletir sobre o desenvolvimento de seus aspectos específicos sem descaracterizá-la é uma tarefa complexa, especialmente quando algumas apresentam exigências técnicas mais rigorosas. Do que eu estou falando aqui? Vamos adaptar, por exemplo, o vôlei. Tem um cadeirante na minha turma, e a gente tem que adaptar o vôlei. Impossível, professor. Pelo amor de Deus. Como é que a gente vai fazer com que fulano jogue, mas ele é cadeirante? A gente pode adaptar que todo mundo jogue sentado. Como joga todo sentado? Adaptações. A gente pode abaixar a altura da rede. É uma adaptação. Vamos oportunizar que ele inicie sacando para ele começar a ter a experiência de como é a realização do movimento. Criar estratégias sem descaracterizar a modalidade é difícil, mas não impossível. É só uma questão de olhar com uma outra perspectiva, ok? Então, contudo, nas práticas corporais não existem barreiras intransponíveis. O essencial é vivenciar e sentir a experiência de forma plena. Assim, em situações divergentes, é possível e necessário recorrer a ações adaptativas.
a adaptação, ó, é fundamental, garantindo que todos possam participar e se expressar respeitando a essência da modalidade. Aqui temos os exemplos: simplificação da movimentação, maior espaçamento entre as ações e os gestos, repetição de movimento ou elementos já formalizados, familiarizados, valorização da afinidade com o ritmo ou com a cadência da atividade. Aqui a gente está falando, por exemplo, de dança. Na dança, a gente consegue adaptar, porque tipo, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu jeito. Quem não tem deficiência vai poder apresentar alguma limitação, porque não tem a coordenação, tem os 2 pés esquerdos, então fica meio perdido ali sem coordenação. É nessa dinâmica de tipo, se o movimento ele é muito complexo, fazer um espacate, a gente faz na amplitude que dá, no momento, no movimento em que permite com que o indivíduo vivencie, respeitando ali o contexto do que é oportunizado, mas sem descaracterizar, mas oportunizando que todo mundo participe. Tranquilo? Enfim, aqui temos os princípios, né, para a prática corporal mais inclusiva, que seria, inicialmente, combate ao preconceito, enfrentar os estereótipos ligados ao corpo, ao gênero, identidade, idade e condição física. Aqui, de forma geral, é combater aquela pré-concepção de tipo, mulher não sabe jogar, quem é velho não serve para... Gente, são pensamentos, tá bom? Enfim, equidade, adaptar regras, equipamentos, espaços para que todos possam participar. Equidade é no sentido de adaptação para que todo mundo consiga realizar a dinâmica, tá bom? Esse seria o sentido, adaptar as regras, basicamente seria isso, ou equipamentos, enfim. Autoconhecimento, reconhecer limites e potencialidades próprias. Por mais que, por exemplo, você não apresente uma deficiência, provavelmente você deve ter alguma limitação de habilidade e tudo mais, e isso é importante você reconhecer em si para entender o que pode ser feito para que todo mundo possa vivenciar determinados tipos de práticas, tá bom? Aqui temos a empatia, que é se colocar basicamente no lugar do outro, né, compreender as necessidades e o sentimento do outro, e por fim o diálogo, que letivamente decisões sobre atividades. Basicamente, decisão no sentido de compreender e vivenciar e entender e falar com o outro, ok? Dito isso, a gente tem aqui a opção de um olhar ampliado sobre a inclusão. Práticas corporais inclusivas não acontecem por acaso, elas exigem consciência crítica, muito importante isso, consciência crítica. É preciso ampliar a forma com que você vê o outro para entender como a sociedade vive, né, como a sociedade se desenvolve, como a gente pode influenciar, contribuir para o aprimoramento social. Okay? Então aqui, planejamento intencional e um compromisso genuíno com a valorização da diversidade. Diversidade sempre, quer entender que nem todo mundo é igual. Quando o corpo se torna instrumento de inclusão, diálogo e respeito, ele também se torna ferramenta de transformação social, alinhada à democracia, igualdade e à promoção dos direitos humanos. Então veja que por meio do corpo, a vivência, a experiência, a dinâmica, a oportunização de incluir a todos, leva e amplia a gama de possibilidades dentro desse contexto das práticas corporais. Tranquilo? Conseguimos, será que realizar algum exercício? Vamos focar na tela e ver se a gente consegue responder essa questão em tela. Durante os jogos escolares, uma escola decide adotar regras adaptadas para que os alunos com diferentes condições físicas possam participar de uma competição de queimada. São usadas bolas mais leves, redução do tamanho da quadra e regras que permitem a participação de cadeirantes. Essa iniciativa representa a aplicação de qual princípio das práticas corporais inclusivas? Então, se eu estou adaptando, se eu estou buscando adequar para poder nivelar que as pessoas possam conseguir realizar, qual seria dos princípios que a gente está trabalhando? Combate ao preconceito, será que é um dos princípios ali? Equidade, que é no sentido de realização, de adaptação, para que todo mundo possa ter a mesma experiência. Autoconhecimento, empatia, que é se colocar no lugar do outro, ou diálogo. O que é que a gente fez a partir do momento que a gente adaptou, nivelando que todos possam praticar? Resposta em tela. Isso mesmo, equidade, que implica em adaptar as regras, equipamentos e espaços para permitir a participação plena de todos, garantindo igualdade de oportunidades e não apenas a igualdade formal. Além de falar de igualdade, de inclusão,
a gente tem que falar sobre a integração, tá? Só para fazer um adendo rápido, que a integração é apenas inserir. Jogou lá e pronto. Integrou, é tipo, tá aqui, tá bom. Não, mas eu quero que ele vivencie, eu quero que ele experiencie, eu quero oportunizar essa... Então, a inclusão é buscar criar meios, instrumentos para que a pessoa esteja presente e vivente, né? Vivenciando, de fato. Não apenas integrada no sentido de, foi jogado aqui. Não é isso, não é integração, é inclusão, inserção, ampliação, vivência, experienciação, ok? Vamos fazer mais uma? Vamos lá, questão número 2. No interior do Brasil, um grupo de jovens mantém viva a tradição de um jogo popular passado de geração em geração. Essa prática não só diverte, mas também reforça a identidade e o sentimento de pertencimento à comunidade. Essa situação exemplifica, nós já falamos anteriormente, qual a importância da prática corporal? Porque ela vai além da movimentação, ela tem esse caráter da identidade, de permitir com que o indivíduo se identifique e se reconheça dentro daquele contexto social de tipo, cara, isso é muito eu. Vamos ver das alternativas que diz isso é muito eu. Vamos lá, alternativa A. O uso do corpo como instrumento exclusivo de rendimento físico. Exclusivo é, o corpo só serve para rendimento. Rendimento, é isso? Alternativa B. O papel das práticas corporais na preservação de memórias e cultura. Se eu pego o meu corpo e começo a vivenciar e aquilo começa a ser ter uma manutenção, uma reverberação futura de tipo, olha, Alternativa C. Uma manifestação sem relevância social. Não tem relevância social ou simbólica. O pessoal quer dançar, mas isso não quer dizer nada, não serve para nada. D. Uma atividade física sem relação com processos identitários. Não tem relação, o corpo, a ação, a dança, não quer dizer nada. E a exclusão de práticas não sistematizadas, será? Vamos ver a alternativa, gabarito em tela. Alternativa B, o papel das práticas corporais na preservação de memórias e culturas, porque as práticas corporais expressam e transmitem valores, crenças e modos de vida, fortalecendo a identidade individual e coletiva. E por isso que é importante incluir, porque se é uma questão de identificação e todos fazem parte daquela sociedade, é fundamental que todos se sintam pertencentes e viventes daquela prática, ok? Então, aqui temos a questão 3, mas a gente vai pular porque a gente a gente consegue ter mais tempo, vamos fazer ela. Considere as afirmativas sobre inclusão nas práticas corporais. Nem toda prática corporal é inclusiva por natureza, podendo reforçar exclusões. Item 2. A escolha das modalidades e a linguagem usada podem criar barreiras de participação. Falamos sobre isso. Item 3. Para promover a inclusão é necessário apenas incentivar a competitividade. Eita, qual dessas alternativas que tem aí? Alternativa A, B, C, vamos pensar. Vou dar um segundinho para você. 3, 2, 1, já deu um segundinho. Alternativa C, apenas a 3 é falsa. Então, vamos voltar lá. A inclusão demanda revisão de regras, espaços e atitudes. Incentivar somente a competitividade pode reforçar desigualdades, não reduzir barreiras. Vamos voltar só para a gente ver. A alternativa 3, o item 3 estava errado, e aí o item 2 e 1 e 2 estava correto, porque nem toda prática corporal é inclusiva por natureza, podendo reforçar exclusões, e a escolha de modalidades e a linguagem usada podem criar barreiras. Já falamos sobre isso. Aqui temos um breve resuminho acerca das práticas corporais de inclusão. Tem o conceito, o corpo como expressão, aí temos os tipos, pode ser esporte, jogo, dança. Temos a inclusão, de fato, a participação plena, diferenças físicas, sensoriais, cognitivas, culturais que estão dentro desse contexto de cada um tem a sua diversificação, né? Então, respeito à diversidade, os processos identitários, preservação de memória, valores e tradições, fortalecimento da identidade, barreiras de conflito, tem o acesso que às vezes é desigual, as regras e linguagens que podem ser excludentes, temos os princípios, seja a equidade, seja o diálogo, a empatia, o autoconhecimento e o olhar ampliado, porque é nessa perspectiva crítica, muita informação, muito conteúdo, mas que eu acredito que você se localizou, entendeu e espero que você tenha se incluído dentro dessa aula, nesse contexto de aprendizado e desenvolvimento. Beleza? Nos vemos em uma próxima oportunidade e até mais. Tchau, tchau!